Persuasão, capítulo 5, parte 2. Sua amiga não se achava em melhor disposição de espírito que ela. Lady Russell sentiu profundamente essa dispersão da família. A respeitabilidade desta lhe era tão cara como a sua própria, e o relacionamento diário tornara-se precioso pelo hábito. Era doloroso olhar os jardins desertos e ainda pior prever que cairiam em novas mãos. Fugir à solidão e à melancolia de uma vila que seria tão alterada. Decidiu estar longe quando o almirante e a Sra. Croft chegassem e que se ausentaria de casa quando tivesse de se separar de Anne. Assim a mudança foi feita em comum e Anne se instalou em Uppercross Cottage na primeira etapa da viagem de Lady Russell. Uppercross era uma vila de tamanho razoável, construída havia poucos anos, totalmente no antigo estilo inglês. Tinha apenas 2 casas de aspecto superior às dos fazendeiros e trabalhadores. A mansão do senhor rural, com seus altos muros, grandes portões e velhas árvores, sólida e antiquada, e o firme e severo presbitério, encerrado em seu próprio jardim bem cuidado, com uma parreira e uma pereira atadas em torno de seus batentes. Mas no casamento do jovem senhor recebera a benfeitoria de uma casa de fazenda erguida como um chalé para sua moradia. Uppercross Cottage, com varanda, portas envidraçadas e outros ornamentos, provavelmente atraiu o olhar do viajante tanto quanto o aspecto mais imponente e sólido e os terrenos da casa grande, cerca de 1/4 de milha adiante. Ali Anne se hospedara muitas vezes. Conhecia os caminhos de Uppercross tão bem quanto os de Kellynch. As 2 famílias encontravam-se com tanta frequência, estavam tão habituados a entrar e sair uns da casa dos outros a qualquer hora, que de certo modo foi para ela uma surpresa encontrar Mary sozinha. Mas estando só, era de se esperar que se sentisse indisposta e triste. Embora mais bem dotada que a irmã mais velha, Mary não tinha o discernimento nem o temperamento de Anne. Enquanto se sentia bem, satisfeita e recebia suficientes atenções, ficava de bom humor e excelente estado de espírito. Mas qualquer indisposição deprimia totalmente. Não tinha recursos para seus momentos de solidão e, tendo herdado muito da altivez de Sir Walter, era propensa a somar a todas as aflições imaginar-se esquecida e desprezada. Pessoalmente, era inferior a ambas das irmãs e, mesmo no auge da juventude, só alcançara o mérito de ser considerada uma boa moça. Agora estava recostada no desbotado sofá da pequena e agradável sala de estar, cuja mobília outrora elegante puíra sob a influência de 4 verões e 2 crianças. Quando Anne apareceu, recebeu-a com "Ah, finalmente você chegou. Começava a pensar que nunca mais a veria. Estou tão doente que mal consigo falar. Não vi uma única pessoa a manhã inteira." "Lamento encontrá-la indisposta", respondeu Anne. "Você me mandou tão boas notícias na quinta-feira." "Sim, fiz o melhor que pude. Sempre o faço. Mas estava longe de me sentir tão bem. Creio nunca ter estado pior em minha vida do que hoje, de manhã, quase sem condições de ser deixada sozinha, sem dúvida. Imagine se eu sofrer algum terrível ataque e não fosse capaz de tocar a campainha. Lady Russell nem perceberia. Acho que não esteve aqui nem 3 vezes este verão." Anne disse o que era oportuno e perguntou por seu marido. "Ah, Charles saiu para caçar. Não o vejo desde as 7. Iria, mesmo que lhe dissesse como me sentia mal. Disse que não demoraria muito, mas até agora não voltou e já é quase 1 hora. Asseguro-lhe que não vi viva alma durante esta longa manhã." "Os meninos estiveram com você?" "Sim, enquanto consegui suportar o barulho, mas são tão indisciplinados que me fazem mais mal que bem. O pequeno Charles não obedece a nada que lhe digo, e o Walter está indo pelo mesmo caminho." "Bem, você agora vai melhorar", retorquiu Anne alegremente. "Sabe que sempre a curo quando venho." "Como estão seus vizinhos da casa grande?" "Não lhe posso dar notícias. Não vi nenhum deles.
a não ser o Sr. Musgrove, que só parou e falou pela janela, mas sem descer do cavalo. Embora eu lhe contasse que estava doente, nenhum deles veio para perto de mim. Isso não parece convir às senhoritas Musgrove, ao que suponho, e elas nunca saem de seus cuidados. Talvez você ainda as veja antes do final da tarde. Ainda é cedo. Nunca sinto falta delas, garanto-lhe. Falam e riem demais para meu gosto. Ah, Anne, estou tão doente. Foi muita crueldade sua não ter vindo na quinta. Querida Mary, lembre-se de como me mandou notícias satisfatórias sobre a sua saúde. Escreveu da forma mais animada possível e disse que estava perfeitamente bem, sem nenhuma necessidade de mim. Sendo este o caso, deve saber que meu desejo seria permanecer com Lady Russell até o último instante. Além do que sinto por ela, estive tão ocupada, tive tanto para fazer, que não poderia ter saído mais cedo de Kellynch sem inconvenientes. Meu Deus, o que tem você por acaso para fazer? Muita coisa, asseguro-lhe, mais do que posso lembrar imediatamente, mas posso lhe dizer algumas. Estive fazendo uma cópia do catálogo dos livros e quadros de meu pai. Fui diversas vezes ao jardim com Mackenzie, tentando entender e fazê-lo entender quais plantas de Elizabeth iriam para Lady Russell. Tive meus próprios objetos para arrumar, livros e músicas para separar e as malas para refazer, por não haver entendido a tempo o que se pretendia quanto aos carroções. E tive mais uma coisa para fazer, Mary, de natureza mais penosa: ir a quase todas as casas da paróquia numa espécie de despedida. Disseram-me que eles desejavam isso. Mas todas essas coisas me tomaram muito tempo. Ah, bem, e depois de um momento de pausa, mas ainda não me perguntou nada sobre o jantar da casa dos Poodles ontem. Então, você foi? Não lhe perguntei nada porque deduzi que tivesse sido obrigada a desistir da festa. Ah, sim, fui. Estava passando muito bem ontem. Não havia nada errado comigo até hoje de manhã. Teria sido estranho se eu deixasse de comparecer. Estou satisfeita de saber que passou bem ontem. Espero que tenha sido uma festa agradável. Nada de extraordinário. Sempre se sabe de antemão como será o jantar e quem estará presente. É tão desagradável não ter carruagem própria. O senhor e a senhora Musgrove me levaram e estávamos tão apertados. Ambos são tão corpulentos, ocupam tanto espaço, e o Sr. Musgrove sempre se senta na frente. Assim lá ia eu, comprimida no banco de trás com Enriqueta e Luísa. E acho bem provável que minha doença de hoje se deva a isso. Um pouco mais de perseverante paciência e alegria forçada por parte de Anne quase provocaram a cura de Mary. Logo conseguiu sentar-se no sofá e começou a desejar poder deixá-lo na hora do jantar. Então, esquecendo-se de pensar nisso, estava do outro lado da sala, ajeitando um ramalhete. Fez uma refeição fria e depois se sentiu suficientemente bem para propor um pequeno passeio. Aonde iremos? Perguntou quando estavam prontas. Presumo que você não queira ir à Casa Grande antes que eles venham vê-la. Não tenho a menor objeção a isso, replicou Anne. Nunca pensaria em fazer tanta cerimônia com pessoas que conheço tão bem como a senhora e as senhoritas Musgrove. Ah, mas eles têm a obrigação de vir visitá-la o mais cedo possível. Devem reconhecer o que você merece como minha irmã. Entretanto, bem podíamos ir e ficar com eles um pouco. Quando tivermos terminado isso, poderemos desfrutar nosso passeio. Anne sempre achara tal tipo de relacionamento muito imprudente, mas cessara de opor-se a ele por acreditar que, embora houvesse de ambas as partes constantes motivos para ofensas, nenhuma das duas famílias poderia mais dispensá-lo. Foram, portanto, à Casa Grande, permanecendo uma boa meia hora na antiquada sala de visitas retangular, com um pequeno tapete e chão brilhante que ganhavam aos poucos das duas moças da casa o aspecto característico da desordem, com um enorme piano, uma harpa, jardineiras e mesinhas colocadas por todo o lado.